Faz um tempinho, quando Dragon Ball Daima estava sendo lançado. Eu estava acompanhando os episódios semanalmente conforme eles eram lançados, e uma coisa que me incomodou foi que na legenda oficial, que estava sendo exibida ali no Netflix, os personagens estavam o tempo todo falando de raças. A raça do Makai, a raça Namek, a raça Saiyajin, a raça não sei o que. E uma coisa que me incomodou bastante é que em japonês eles não falam o termo raça nenhuma vez. Eles falam de clãs, de tribos, de povo, mas esse termo raça, ele não faz parte do contexto original de Dragon Ball. Então eu fiquei imaginando, essa tradução, ela não deve ter sido traduzida direto do japonês, porque em Dragon Ball esse termo raça, ele não aparece. Essa raça Saiyajin é uma construção da tradução. A raça Frieza também não existe. Em japonês eles falam em clã do Frieza. E esse uso de raça na tradução aqui no Brasil, muito tem a ver com vários dos termos como são chamados aqui no Brasil, são termos completamente equivocados, que tem a ver com a primeira tradução em português ter sido feita não do japonês, mas de uma tradução do espanhol. Então é uma tradução de uma tradução, então a gente já herdou um monte de equívocos da tradução espanhola, e também muito por causa de traduzir algumas coisas do inglês, Por exemplo, os videogames de Dragon Ball geralmente têm traduções péssimas, porque não são traduzidas do japonês, são traduzidas de uma tradução em inglês. Então às vezes tem uns erros muito grosseiros, tipo o Dragon Ball Xenoverse 2, que o mesmo golpe em telas diferentes tem nomes diferentes. Tem ali o ataque supernova do Freeza, e o irmão do Freeza, o Cura, ele também tem um ataque supernova. E daí na tradução em português tá resfriador supernova. É um erro do nível Black Sun virar Sr. Black. Mas isso está relacionado com serem traduções de traduções. Então eu fiquei imaginando que Dragon Ball Daima não teria sido traduzido do português direto do japonês, mas provavelmente traduzido de uma tradução em inglês. Só que daí mais recentemente eu fui rever aquela série de animação lá que são em 3 partes dos Transformers, o Transformers War for Cybertron, e tem vários momentos que os personagens da série falam our people, o nosso povo, or species, a nossa espécie, ou or kind, algo como o nosso tipo, e o tradutor em português traduziu na legenda todos os casos como nossa raça. E daí eu achei um caso ainda mais bizarro, porque o termo raça, race em inglês, não estava presente. Estavam outras palavras ali, species, people, kind, que são todas palavras que existem uma tradução em português que é mais próxima do original, mas o tradutor do português escolheu não usar essas palavras e escolheu usar uma outra palavra que os roteiristas intencionalmente tinham evitado. E pra mim esse aí é uma definição de tradução ruim. Existem termos na nossa língua que são mais próximos do sentido original. Esses termos, eles não parecem forçados, eles encaixam completamente de forma natural na frase falada em português brasileiro. Esses termos, eles não são muito mais longos ou muito mais curtos que não caberiam ali na sincronização dos movimentos da fala, na animação, mas o tradutor escolheu uma palavra que os roteiristas não queriam usar. E talvez tenha toda uma intencionalidade por trás ali deles terem evitado essa palavra. Então tá lá os personagens, o Megatron falando or people, or species, or kind. E na legenda sempre nossa raça, um termo que não estava presente ali no texto original. E daí vem minha implicância com esse uso banalizado de raça, que muitas vezes é por herdar um vício do inglês, O inglês traduziu como race por inglês, daí tem uma tradução para o português que não vai na fonte original e vai na tradução em inglês, e race vira raça. Só que assim, chegou um ponto em que esse vício do inglês ficou tão forte no português que os tradutores estão colocando raça mesmo quando não está nem no texto em inglês, quando tem palavras muito mais adequadas e muito mais próximas da intenção original em português. Então, como várias traduções estão herdando um vício que era específico do inglês e trazendo para nós. E daí assim, por que eu acho extremamente problemático usar esse termo raça? A questão, o que é raça? Raça é quando a gente tem uma espécie, estou falando um termo que vem lá da biologia. A gente tem uma espécie que tem variações bastante distintas entre indivíduos da mesma espécie que estão em diferentes locais, regiões ou épocas, mas essas diferenças, elas não são grandes suficientes para esses grupos serem considerados espécies diferentes. Eles vêm de uma mesma linhagem, eles têm antepassados comuns, eles têm variações que os diferem bastante, mas essas variações não são grandes ao ponto deles deixarem de fazer parte da mesma espécie, deles não poderem mais
animais se reproduzirem entre eles, por exemplo. E eu acho assim, um bom exemplo para nós entendermos essa ideia de raça é com cachorros. Tem cachorros que são muito diferentes uns dos outros. Tem cachorros enormes e tem cachorros pequenininhos. Tem cachorros com pelagens, com texturas e cores completamente diferentes, com formatos de nariz e de orelhas, de caudas completamente diferentes. Mas mesmo essas diferenças genéticas e fenotípicas serem grandes o suficientes para serem bastante destacáveis, a gente perceber ali as diferenças grandes, essas diferenças não são suficientes para separar eles em duas espécies diferentes. Então a gente fala de cachorro. Só que assim, ó, quando nós falamos de humano, do ponto de vista biológico, não existem raças humanas. Existem diferenças genéticas e fenotípicas entre os diferentes humanos, de etnias, de regiões diferentes, de épocas diferentes, mas essas diferenças, elas não são grandes o suficientes para serem consideradas raças diferentes. As diferenças que existem entre as variadas populações humanas são insignificantes, assim, elas são ínfimas do ponto de vista biológico. Não existem raças diferentes humanas. Existe uma espécie humana com pequenas diferenças locais. Então, do ponto de vista biológico, não existem diferentes raças humanas. Só que o que acontece é que esse termo ele foi se apropriado e utilizado em vários contextos equivocados e diferentes. Tem várias correntes de pensamento europeias, principalmente o positivismo, que usou essa ideia de raça de forma equivocada, né? O positivismo ele tem uma tradição que era de pegar elementos, teorias que eram das ciências, várias deles da biologia, se apropriar desses conceitos e dessas teorias, mas de uma forma completamente freestyle, sem nenhum rigor científico, distorcendo eles completamente e usar eles para falar da sociedade humana, de um ponto de vista que não tem nenhum embasamento científico de fato. Né? Eles fizeram isso com evolução, que eu já comentei em outros vídeos, e eles fizeram isso com raça. Eles começaram a propagar a ideia de que as diferenças de aparência e culturais humanas eram porque existiam diferentes raças humanas. E por que eles faziam isso? Porque se eles vendessem a ideia de que tinham diferentes raças humanas, era mais fácil para eles empurrar a ideia de que os europeus eram uma raça diferente e superior e todos os outros povos de outros locais, de outras regiões do mundo, eram outras raças humanas e que eram inferiores à raça europeia. Então toda essa ideia de que existem diferentes raças humanas é uma construção de algumas correntes de pensamento europeus, principalmente do positivismo, para justificar uma falsa superioridade europeia e dizer que essa superioridade europeia, que é uma ficção, uma mentira, era verdade com bases em supostos pensamentos científicos, que não tinha comprovação científica nenhuma. Então, a ideia de diferentes raças humanas era utilizada para propagar colonialismo e imperialismo europeu. Era muito mais fácil justificar que os europeus tinham que invadir outras terras, pegar os recursos, escravizar outros povos, comandar e liderar esses outros povos, sob a teoria de que esses outros povos eram outras raças e que eles eram inferiores ao desenvolvimento da raça europeia, que era superior. Então essa ideia de raças humanas, do ponto de vista biológico, é uma mentirada para sustentar o colonialismo e o imperialismo europeu. Mas, apesar do fato de que essa ideia de que existem diferentes raças humanas é um equívoco do ponto de vista biológico, essa narrativa de que elas existiam acabou modificando de fato o mundo material, acabou influenciando de fato como as sociedades se organizam, né? A ideia de uma mentira que é repetida tantas vezes até ela virar verdade. Então, baseada nessa falsa crença de que existiam raças diferentes, grupos, etnias foram segregadas, foram isoladas, foram escravizadas. Essa ideia de que existem diferentes raças humanas foi levada em conta na hora de criação de leis, de divisão de recursos, de divisão de riquezas, de divisão de trabalhos. Então essa narrativa de que existem diferentes raças humanas, ela criou verdades materiais no mundo, ela acabou influenciando e determinando organizações políticas e sociais. Então, apesar de, do ponto de vista biológico, falar em raças humanas é errado, do ponto de vista da sociologia faz sentido, né? Porque a biologia vai falar de evolução, de genética. E do ponto de vista da evolução e da genética, não existe diferentes raças humanas. Agora, a sociologia vai falar de um outro conceito de raça, que é raça a partir de uma noção de construção de identidade. E a partir dessa ideia de construções de identidades, faz sentido falar em raça, porque essa mentira de que existiam diferentes raças biológicas acabou influenciando em como as pessoas, as sociedades
sociedades humanas, viam os outros povos e construíam sua noção de identidade. Então, assim, o cerne do que eu vou falar aqui hoje, se vocês forem memorizar alguma coisa, memorizem isso. A existência de diferentes raças humanas, do ponto de vista da biologia, é errado. Mas falar em diferentes raças humanas, do ponto de vista da sociologia, daí é aceitável, porque não está falando sobre genética e sobre evolução. A sociologia está falando sobre construção de identidade. E do ponto de vista de construção de identidade, a gente entende que existem essas identidades raciais. Então, assim, se estiver falando de raça humana do ponto de vista biológico, errado, mas se estiver falando do ponto de vista sociológico, beleza. Então memorizem isso. Daí a gente volta para a ficção. Por exemplo, Dragon Ball. Não faz sentido falar em raça Saiyajin. Primeiro porque em japonês não se fala em raça Saiyajin. Isso é uma invenção da tradução. Não era a intenção do autor. Segundo, porque os Saiyajins, eles não são uma raça. Eles não são uma variação de uma espécie que adquiriu características físicas bastante destacadas de outro grupo dessa espécie, mas que não foram diferentes o suficientes para eles serem espécies diferentes. Os Saiyajins, em relação aos humanos, eles não têm nenhuma origem comum. Se eles não têm um antepassado comum, eles não poderiam ser em raças diferentes, né? Porque eles não são variações de um mesmo grupo étnico, genético. Os Saiyajins, eles surgiram em outro planeta, de um outro processo evolucionário que não tem nada a ver com a evolução da Terra e dos humanos. Então os Saiyajins, eles são um povo diferente. Eles podem ser considerados uma espécie diferente, mas eles não são uma raça diferente da dos humanos, porque eles não são uma variação humana. Então se a gente for tecnicista, né, nem faria sentido usar esse termo raça. Mas por que a gente usa raça? Né, esse termo é muito usado na ficção, de forma equivocada, mas por quê? Porque mesmo depois que vários estudiosos entenderam que não existem diferentes raças humanas e pararam de usar esse termo raça, porque entenderam que ele ajudava a espalhar narrativas preconceituosas, no inglês o termo race, ele ainda estava muito forte, ele estava muito ali impregnado, essa tradição de usar race. Porque por interesse do colonialismo e do imperialismo britânico, essa narrativa de que existiam diferentes raças ajudava o Império Britânico a justificar a ocupação de territórios na África, na América, no Sudeste Asiático. Tudo bem a gente ir lá e colonizar, pegar os recursos, escravizar, dominar essas pessoas, porque eles são uma raça inferior. Então nunca existiu um esforço grande dentro ali das teorias dos falantes nativos do inglês para parar de se usar o termo raça de forma equivocada, porque isso para o imperialismo britânico era ótimo, só ajudava a fortalecer a propaganda deles. Então no inglês esse race virou um vício de linguagem extremamente forte. E daí a gente chega no Tolkien. O Tolkien, um sujeito lá do começo do século XX, quando ele escreve ali o Hobbit, o Senhor dos Anéis e as outras histórias dele, ele fala muito em raça. Ele vai falar em raça para diferenciar elfos, humanos e anões e os hobbits, e orcs e vários outros povos ali da Terra-média imaginária dele. E o Tolkien, ele não faz isso com má intenção. Ah, o Tolkien era um cara racista. Não. O Tolkien era um cidadão britânico do começo do século XX. E no Império Britânico do começo do século XX, eles usavam race sem muito pensamento crítico. Aquilo estava impregnado na sociedade deles. Né? Tava tudo misturado ali. Não era fácil ter esse pensamento crítico tão forte, ver de onde veio, por que aquilo, se era alguém de dentro, né? Talvez para as pessoas que de fora, para as pessoas que estavam nas colônias britânicas, isso fosse muito claro. Mas alguém que estava confortável lá dentro da metrópole do Império Britânico, pensar de forma crítica sobre isso talvez não fosse prioridade. Então naquela sociedade do Tolkien, esse uso banalizado do race era normal. Então ele não fazia isso porque ele era, como o Tolkien era intencionalmente racista. Até porque, né, a gente tem as cartas do Tolkien em que ele critica o nazismo, que ele critica racismo, que ele critica antissemitismo. A gente sabe que ele não era apoiador de narrativas racistas. Só que tem o contexto da época e da cultura. Então esse termo race vai ser muito impregnado ali na obra do Tolkien. E se a gente parar para analisar, assim, do ponto de vista técnico, né, se a gente fosse fazer uma leitura com termos científicos específicos ali da obra do Tolkien, não faria muito sentido também falar de raça, né? Porque o Eru Ilúvatar prometeu ali que iam surgir os filhos dele para ocupar a Terra, os primogênitos eram os elfos, depois aparecem os homens, já os anões, quem criou os anões foi o dos Valar lá, que estava associado à Terra, que ele ali, depois de ter ouvido a história de que os filhos de Eru Ilúvatar, o criador lá, iam aparecer no mundo, ele também ficou curioso e tentou criar vida, e quando Eru Ilúvatar descobriu que ele tinha criado vida, ele percebeu que ele tinha feito uma coisa errada, se desculpou e ia destruir as vidas que ele criou, né? Quando ele ergueu o martelo para esmagar aquelas vidas recém-criadas por ele, o Eru Ilúvatar disse que não, como ele já tinha criado a vida, agora eles eram vivos e eles tinham que ser respeitados. Então essas novas criaturas iam dormir na Terra até que os elfos e os humanos aparecessem, e daí quando eles aparecessem, essas criaturas iam despertar e
conseguiam conviver naquele mundo junto com os elfos e os humanos. E essas criaturas são os 7 pais dos anões, né? Os primeiros da linhagem do que viriam a ser o povo dos anões. Então, dentro ali daquele mundo das histórias do Tolkien, se a gente parar para pensar do ponto de vista técnico, não faria sentido esse termo raça. Talvez raça fizesse mais sentido se nós falássemos dos diferentes povos que são antepassados dos hobbits ali do período do Senhor dos Anéis, né? Tem os pés peludos, não me lembro agora, mas tinham 3 grupos de hobbits diferentes, que eles tinham diferentes características físicas, uns eram os mais baixinhos, os mais gordinhos, com pé maior, e que depois eles se misturaram todos para virar os hobbits que existem durante ali o Senhor dos Anéis. Talvez nesses diferentes grupos de hobbit fizesse mais sentido falar em raça, ou então nos orcs, né? Porque tem 2 narrativas de origem para os orcs dentro das histórias do Tolkien. Tem uma de que o Morgoth, ele capturava, torturava e mutilava elfos até corromper eles e criar uma versão distorcida dos elfos, que são os orcs, e tem outra versão que fala dos Drug, né? Que existem os 3 povos que são os amigos dos elfos, né? Que é a casa do Beor o Velho, a casa do Hador e a casa da Haleth, que são 3 grupos humanos que entraram em contato com os elfos e ficaram aliados dos elfos lá no início. E depois tem os Drugs, que são o 4º grupo de humano, que depois eles ganham também o título de amigo dos elfos. Mas o Tolkien descreve os Drugs em várias características, eles são bastante parecidos com os orcs. Então uma das possibilidades é que os Drugs, um povo humano, e os orcs têm uma origem comum. Então tem 2 versões. Tem os mitos de que os orcs são uma variação dos elfos, e tem o mito de que os orcs podem ser uma variação dos humanos. Então talvez, se a gente falasse de orc, talvez fizesse sentido, assim, do ponto de vista técnico, usar o termo raça. Mas se a gente for extremamente rigoroso, assim, com os termos técnicos, dentro do imaginário do Tolkien, na maioria dos casos não faz sentido falar em raça. Mas o Tolkien fala em raça porque é uma herança do inglês, é um vício da língua inglesa que ele herdou. E por isso que vai aparecer no trabalho do Tolkien. Só que o Tolkien, ele vai influenciar um monte, depois lá, a partir da década de 1970, não só o surgimento de várias outras narrativas de fantasia, como também os jogos de RPG. E nos jogos de RPG, ser humano, elfo, anão ou outra coisa é algo que é extremamente relevante para o funcionamento ali das regras e da estrutura do jogo. E como o Tolkien usava o termo race, né, raça, os jogos de RPG eles vão herdar esse termo raça. E dos jogos de RPG isso vão passar para os videogames. E vários outros autores que vão trabalhar com essa ideia de diferentes povos vão acabar usando o termo raça por influência dos videogames, dos RPGs e da obra do Tolkien. Então aqui, eu tô falando que usar o termo raça nesse contexto na ficção é um grande equívoco. É um erro teórico, conceitual, e que esse uso ele está vinculado com narrativas de discriminação, de dominação. Mas eu também não estou dizendo que todo autor que usa o termo raça é racista. Automaticamente, não é isso? Não estou dizendo que o Tolkien é racista. Ou que os autores ali, os criadores de Dungeons & Dragons são racistas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que o termo ele é sim preconceituoso e ele está impregnado na língua inglesa, e por nós termos contato com essas obras de origem inglesa, a gente acabou herdando esse termo. Mesmo que esse termo tenha sido criticado e parado de ser utilizado pelos estudiosos que trabalham com temas próximos. Então o que acontece? Em vários outros idiomas já meio que se aboliu utilizar esse termo raça para falar de diferentes raças humanas. Mas no inglês isso continuou muito forte. Só que mais recentemente, mesmo nos falantes de língua inglesa, começou a se ter esse pensamento crítico sobre isso, né? Nos últimos anos, por exemplo, o GURPS, o Dungeons & Dragons e outros sistemas de RPG, eles decidiram parar de usar o termo raça e substituir por outros termos, porque eles perceberam que esse termo ele vem de uma tradição teórica que era preconceituosa, que era usado de forma pejorativa e para espalhar narrativas falsas que justificavam o colonialismo, o imperialismo, e também por ser um erro do ponto de vista científico, né? Os anões, os humanos e os elfos, eles não são raças diferentes de uma mesma origem. Então esses sistemas de RPG, eles pararam de utilizar o termo raça e substituíram por outros termos nas edições mais recentes. Então mesmo nos Estados Unidos, esse pensamento crítico sobre o uso banalizado do termo raça está acontecendo. E eu acho que o grande problema desse uso de raça na ficção é a perpetração da ideia de características, atributos raciais. No sentido assim, por exemplo, essa é uma raça mais intelectual e essa é uma raça de guerreiros que são violentos e brutos. É assim, não existe isso. A ideia de raça intelectual daria a entender que existem grupos que têm propensões genéticas a serem mais inteligentes e racionais e outros grupos de indivíduos que têm propensões genéticas a serem agressivos e violentos. E isso não tem nada a ver com questões genéticas, com questões hereditárias raciais. Ser mais violento, ser mais intelectual é
é um atributo que é cultural. E cultura não tem nada a ver com genética. Se tem dois grupos de populações, um que tem costumes mais violentos e outros que tem costumes mais intelectualizados, se uma criança, um bebezinho dessa população que tem costumes mais violentos fosse separada do grupo dele quando ainda é recém-nascido e fosse criada pela população mais intelectualizada, ela seria criada numa outra cultura, seria ensinado dentro dessa outra cultura e tenderia a assumir as características de comportamento social, os valores éticos e morais da sociedade na qual ela foi criada e não na sociedade da qual ela tem uma origem genética. Porque essas características de ser intelectualizado, de ser agressivo, de ser violento e outras características qualquer que sejam atribuídas a grupos populacionais, elas não estão relacionadas a questões genéticas, elas estão relacionadas a questões culturais. E as culturas são convenções que são ensinadas, não está ali uma propensão desde o nascimento. Daí esse grande problema de, essa é uma raça intelectual, essa é uma raça violenta, porque isso aí é reproduzir um dos discursos centrais das teorias racistas. Os europeus diziam isso, no contexto colonial e no contexto do imperialismo. Diziam que os europeus eram uma raça específica que tinha tendências a ser racional, a ser intelectualizada, e as outras populações eram raças inferiores, brutais, violentas, agressivas, e por essas outras raças terem uma propensão genética a esses comportamentos incivilizados, não adiantava tentar ensinar coisas para eles, não adiantava eles terem um sistema educacional, eles tinham mesmo era que ser escravizados e serem colocados para fazer trabalho braçal pesado, porque era a única coisa em que eles supostamente seriam bons para fazer. Então, para mim, assim, o grande problema de usar esses discursos raciais do ponto de vista biológico na ficção, existe uma raça dos elfos, a raça dos anões, a raça dos alienígenas, dos não sei o que, e essas raças têm tendências a serem mais intelectuais, a serem mais agressivas. Isso aí não tem nada a ver com questão racial, não tem nada a ver com questão genética. Características culturais são questões de cultura, são convenções e são ensinadas. Não tem a ver com característica de nascimento. E reproduzir esses discursos é reproduzir o núcleo das narrativas que justificavam racismos, que justificavam escravidão, colonização e exploração de outras culturas. E assim, esse tipo de narrativa, eu acredito que ela tem que ser rechaçada completamente. A gente tem que negar completamente isso. Tem que apagar da nossa cultura essa reprodução desse padrão. Parar de passar adiante, mesmo que de forma indireta, mesmo que de forma subliminar, essa ideia de que grupos étnicos diferentes têm tendências comportamentais que são de origem genética, que são de origem racial. Porque enquanto esse tipo de narrativa existir, vai estar só dando a munição para continuar se mantendo discursos que são racistas, discursos que dizem que populações são geneticamente superiores a outras, que populações têm tendências por fatores genéticos e raciais a serem mais intelectuais, a serem mais racionais ou em oposição, serem mais brutas e serem mais selvagens. Assim, eu acredito que esse tipo de narrativa tem que ser negada completamente. Só que daí o que me incomoda é que mesmo nos Estados Unidos está acontecendo e tem tradutores aqui no Brasil que estão ignorando completamente isso. No caso ali do Transformers, War for Cybertron, os roteiristas escolheram usar species, escolheram usar people e escolheram usar kind. Ou seja, eles intencionalmente não quiseram usar o termo raça. Talvez porque eles saibam desses problemas da origem do termo. Talvez porque eles façam parte dessas pessoas que estão desenvolvendo um pensamento crítico e estão tentando parar de usar isso. E daí vem o tradutor brasileiro e vai lá e coloca o termo raça. Os caras não queriam usar, os caras contornaram, desviaram para não usar o termo. E daí o tradutor ignorou toda essa intenção dos autores e foi lá e meteu a palavra que eles não queriam usar. Por quê? Porque o tradutor ele tá tão afundado nesse vício da origem inglesa que ele não consegue mais pensar fora, sabe? Então, assim, pra mim isso aí é uma tradução ruim. Ele ignorou, inclusive, a intenção dos autores em evitar aquela palavra. E a minha opinião sobre tudo isso aí não é também abolir completamente o termo raça. Se na obra original tá escrito race, o Tolkien escreveu race, traduz como raça porque é o que tá na obra original, né? Usar esse termo contextualiza tanto as intenções, a forma de pensamento dos autores, como o contexto histórico em que as obras foram escritas. Então, se tá na obra original, traduz como tá na obra original. Tá lá race, em inglês, traduz como raça. Agora, se na obra original não tá people, kind, species, então não mete lá a palavra raça que não tá, porque o autor ele não queria usar essa palavra. E tem outras palavras que passam com muita mais precisão a intenção do termo original, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, não vai deixar a frase mais longa ou mais curta, e que não desconsidera todo esse pensamento
pensamento crítico que está vindo de alguns autores em algumas obras mesmo em inglês. Agora, se é uma obra cujo idioma original não é o inglês, não enfia o termo raça ali sem critério nenhum no modo automático. Pensa sobre o que tu tá fazendo. Né? Em Dragon Ball não tem raça, não existe raça Namek. É o povo da estrela Namek. Não existe a raça do Freeza, é o clã do Freeza, a família do Freeza. Tá muito específico ali os termos em japonês. E daí o tradutor vai no automático, dane-se, eu vou meter raça em tudo. Não tá ali aquele termo. Tá? Quando forem traduzir uma obra de outro idioma, pensem um pouco se faz sentido naquele contexto ou não. Né? Não ir no automático. E se vocês são escritores, quadrinistas, criadores de jogos brasileiros, e vocês vão criar a obra de vocês, assim, a minha recomendação é evitem usar o termo raça, a menos que a ideia seja fazer uma abordagem do ponto de vista da sociologia. Se vocês vão discutir questões da sociologia, de identidade de povos, de racismo, daí faz todo sentido usar o termo raça. Usem raça nesse contexto. Do ponto de vista sociológico, se vocês vão falar sobre racismo, usem o termo raça. Se vocês vão falar sobre essas construções de identidade na sociedade, beleza, usem o termo raça de boa. Agora, se vocês vão falar do ponto de vista biológico, evolucionário, não existem raças humanas. Isso aqui é um vício de linguagem que, mesmo os teóricos, os pensadores, os estudiosos dos assuntos próximos, eles já evitam usar esse termo nesse contexto há muito tempo. É um vício de linguagem que ainda está nas obras de ficção aqui no Brasil, porque a gente herdou isso do inglês, a gente importou do inglês. É uma coisa que a gente já devia ter se livrado, mas porque as obras em inglês mantiveram esse termo por muito tempo, muita gente acabou sendo influenciado por ele e usar ele no modo automático. Simplesmente repetir sem pensar. Então, se vocês são autores, escritores, quadrinistas, desenvolvedores de jogos, não banalizem esse termo raça. Pensem um pouco se faz sentido usar na obra de vocês, no contexto que vocês estão ali aplicando. Né? Se for, tá, vou falar de questões da sociologia, vou falar de identidade de povos, de discriminação, tá, daí beleza, faz sentido usar raça, mas se não for nesse contexto, evitem sempre que puderem. Então, o vídeo hoje é uma mistura de desabafo com conselho, mas eu agradeço assim que assistiu até aqui, né? Peço sempre que quem puder apertar no gostei, aperte no gostei. Quem não gostou também pode apertar no não gostei. Também sintam-se à vontade para escrever aqui nos comentários. Pessoal que é da sociologia também, que quiser desenvolver a partir do ponto de vista sociológico também, sintam-se à vontade para escrever. Agradeço muito quem assistiu, agradeço aos apoiadores, né? Os apoiadores que financiam o canal, que mantêm o canal funcionando. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer doações também, eu deixo a chave de Pix na descrição do vídeo. E convido aqui para seguirem o canal, né? Para receber as notificações dos próximos vídeos, ou se quiserem acompanhar a Ilha Kaiju nas outras redes sociais, né? Tem os links aqui em algum lugar aqui do canal do YouTube. E obrigado e até o próximo vídeo.